Divisão de Israel e Judá. O plano incrível e transformador de Deus revelado nas Escrituras. No terceiro ano de Joaquim, a história de Israel se desdobra sob o esplendor e o juízo. Salomão, rei sábio e abençoado, cuja fama ecoa pelas terras distantes, edifica um templo que brilha como um farol de adoração ao Senhor. O povo se reúne em Jerusalém, suas vozes se elevando em uníssono, louvando o Deus Altíssimo. Entretanto, o que não se vê é a escuridão que se aproxima, pois a idolatria começa a enraizar-se na terra, atenuando a luz da adoração genuína. Salomão, seduzido pelas influências de suas esposas estrangeiras, ergue altares a deuses pagãos, desviando-se do Deus que o fez rei. 1 Reis 11:4-8. Em meio a este espetáculo de alegrias e frivolidades, um jovem, Roboão, observa. Filho de Salomão, ele sente o peso da tradição que se impõe sobre seus ombros. Qual legado ele herdará? Através de seus olhos, as celebrações resplandecem, mas seu coração está angustiado, dominado por uma profunda inquietação. Ele foi ensinado na lei, mas as vozes que o cercam são ambíguas e confusas, apostando apenas nos adornos exteriores da fé. À medida que a velhice se aproxima de Salomão, as palavras do profeta Aías ecoam: o reino se fragmentará. 1 Reis 11:30-31. Salomão parte deste mundo, e o clamor do povo se torna estrondoso, exigindo alívio de tributos e opressão. Roboão se encontra em um dilema perturbador, cercado por conselheiros que lhe apresentam caminhos diversos. Os anciãos clamam por compaixão, um retorno às raízes da sabedoria de Salomão, enquanto os jovens do seu círculo o instigam a reafirmar seu poder. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Roboão, intrigado entre conselhos, decide ignorar a sabedoria dos anciãos e segue a voz dos jovens, respondendo com dureza ao povo: meu pai pesou sobre vocês uma carga pesada, mas eu adicionarei ainda mais. 1 Reis 12:13-14. Assim, o reino se fragmenta, Israel se rendendo à idolatria, e Roboão governando sobre Judá. A divisão ecoa, o descontentamento se agrava, e cada tribo colhe as consequências de suas escolhas. Incrivelmente, enquanto Israel se entrega à idolatria e à corrupção, Judá clama por um renovo. O povo ainda conserva um anseio por Deus. Profetas como Elias e Eliseu são enviados, clamando à nação com as verdades divinas, mas muitos permanecem enterrados nas trevas de suas crenças. Eles se questionam se a misericórdia de Deus os alcançará novamente, se ainda há esperança para um povo tão rebelde. E assim, a tapeçaria da história sagrada se entrelaça com frustrações e promessas que pareciam perdidas. A pergunta que ecoa pelas colinas de Jerusalém permanece: pode esse povo rebelde retornar à glória prometida? A narrativa avança, revelando a tensão entre a escolha humana e a soberania divina. A esperança se levanta, ansiosa por se encontrar com o plano redentor de Deus, que pulsa por trás de cada decisão, esperando pela luz da verdade romper as nuvens da dúvida. A aflição de Judá progrediu sob o peso da iniquidade de Israel, onde o eco do servo Joaquim e as sombras da idolatria do povo traziam dores profundas aos corações dos justos. Roboão, agora rei sobre a parte sul da divisão, olhava para as tribos de Israel se afastando, abrindo um abismo que parecia sem fim. Ele observava do alto de seu trono em Jerusalém, cercado por um palácio adornado com ouro e preciosidades, mas sem a verdadeira adoração e bênção de Deus. Milhares clamavam por um retorno à luz, buscando consolo em suas orações, enquanto olhavam para os céus em busca de uma resposta. Entre eles, havia um homem conhecido como Abias, um sacerdote de coração ardente, que se destacava na multidão, sua alma ressoando com o desejo de restaurar a prática da verdadeira adoração. E assim, ele se erguia, decidido a trazer uma mensagem ao rei, um chamado ao arrependimento e ao reconhecimento do Deus de seus pais.
Ó rei Roboão, ele proclamou, sua voz firme, mas repleta de apreensão, o Senhor não está contigo na opressão que tens infligido a este povo. Arrepende-te e busca a sua face, pois há uma promessa de restauração para aqueles que se voltam para ele. 2 Crônicas 13h08. Roboão, assistindo ao fervor de Abias, sentia o peso da corrupção que dominava o seu reino. Ele queria ouvir, mas as vozes ao seu redor eram como sombras sussurrando palavras de desaprovação. Quem é aquele a me desafiar? Pensou. O desejo de poder o dominava, uma sombra crescente emanando de seu escolhido conselho. Mas algo profundo em seu ser apequenava-se perante o ardor e a fé pura do sacerdote. Que destino aguardava seu reino fragmentado? Nesse edificado silêncio, uma nuvem começou a pairar sobre o templo, um símbolo da presença de Deus. As luzes a brilhar sobre o altar viveriam apenas enquanto a devoção sincera prevalecesse. O temor de um juízo começou a se infiltrar no coração de Roboão, lembrando-lhe das palavras de seu pai, Salomão. O eco do antigo rei, antes destemido face a face com o Senhor, agora parecia distante e triste. Porém, nas terras de Israel, Jeroboão se erguia como um rei autoproclamado, governando com mão de ferro. Ele instituía ídolos e altares dourados, fazendo com que o povo se esquecesse do verdadeiro Deus. As tribos se afastavam mais e mais, suas esperanças se desvanecendo no culto de bezerros de ouro, enquanto a nação se perdia na escuridão da iniquidade permanente. E assim, um clamor fervoroso começou a se formar entre as tribos que ainda desejavam adorar. Entre eles, havia um anseio avassalador por um restaurador, alguém que os unisse e os conduza de volta aos pés do verdadeiro Deus. Este grito misto de esperança e desespero emanava através das planícies de Israel, esperando pela promessa que era antiga mas, ao mesmo tempo, sempre nova. O divino roteiro se desenrolava em linhas desconexas de dor e angústia, mas a mão de Deus mantinha firme as rédeas do tempo. E então, um profeta, desconhecido para muitos, mas escolhido de forma soberana, surgirá em um momento decisivo para manifestar que, mesmo em meio à rebelião, Deus sempre traz um chamado à volta. Como assim, Senhor? Poderiam perguntar muitos. Quando o encontraremos de novo? Mas a voz do Altíssimo ecoa nas insondáveis profundezas do tempo, tenho planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. O caminho da redenção ainda aguardava, escondido nas brumas do futuro, enquanto a história de camaradagem e resiliência se desenrolava em meio a um caos espiritual. E assim a dúvida permanece: quem atenderá ao chamado de Deus e se voltará para ele em dias tão sombrios? É um destino que se aproxima. A pergunta ressoa na eternidade: a quem enviarei? A resposta ainda ecoa, vibrando em cada coração que busca a verdade. Enquanto as sombras da idolatria aprofundavam-se sobre as terras de Israel, Roboão lutava internamente contra as dúvidas que o açoitavam. Seus conselheiros, cheios de astúcia, sussurravam a ele palavras de orgulho e ira, encorajando-o a reprimir qualquer voz que clamasse por mudança. Mas a presença da nuvem sobre o templo não podia ser ignorada, um prenúncio da intimidade divina entre os homens, clamando por um coração quebrantado. Por que hei de temer o chamado de Abias? Indagava Roboão, seus pensamentos se entrelaçando em um labirinto de resistência. Sou o rei, destinado a governar. Como pode um simples sacerdote desafiar minha autoridade? Mas, ao mesmo tempo, uma inquietação crescia em seu peito. Era o eco da verdade, reverberando nos recessos sombrios do seu ser. E assim, com o coração dividido, decidiu, numa rara reflexão, convocar um conselho mais amplo. Os líderes dos clãs de Judá foram convocados ao palácio, e um murmúrio de expectativa percorreu a sala. Que desfecho aguardaria a nação em sua busca pela retidão? Reine sobre nós, ó rei, clamavam, enquanto a tensão pairava no ar, como a presença do Senhor que havia passado pelo templo. Mas, quando Abias se apresentou, foi como se a atmosfera mudasse imediatamente. Ó povo de Judá, declarou o sacerdote, não podemos mais nos calar. O Senhor é o nosso Deus, e sem a sua presença, reinará apenas a destruição sobre nós. Arrependei-vos e voltem-se para ele. As palavras de Abias cortaram como uma faca em meio ao silêncio. Os clãs, incertezas inscritas em seus rostos, olhavam para seu rei, aguardando a resposta.
Roboão sentiu a responsabilidade pairar pesadamente sobre seus ombros. Ele poderia escolher aceitar o desafio do sacerdote, ou em seu orgulho, afastar-se da realidade espiritual que o cercava. Dizem-me, ó sacerdotes, ele finalmente falou, existe esperança para nós? O que será de nossa nação se nos voltarmos para o Deus de nossos antepassados? As palavras tremiam com uma mistura de medo e esperança. Abias, seu coração ardendo com zelo, respondeu, ó rei, se ouvirdes a voz do Senhor e vos voltardes a ele, sua mão de misericórdia se estenderá sobre nós. Deus não gosta da morte do ímpio, mas que este se converta e viva. Ezequiel 33, 11. O apelo era um convite à vida, um despertar das trevas que se abatelam sobre Judá. Enquanto isso, em Israel, Jeroboão, cercado pela rebelião e pela luxúria do poder, lutava para manter sua posição. A opressão que ele infligia ao povo criava um apelo crescente que ecoava entre as montanhas. Havia murmúrios de um desejo ardente, uma busca por um verdadeiro líder que trouxesse justiça e integridade, alguém que pudesse guiá-los de volta ao autêntico caminho do Senhor. E neste clima de agitação, um jovem chamado Gedeão, que não se deixará levar pelos ídolos, sentiu a urgência divina. Se o povo não se voltar para Deus, o juízo cairá sobre nós. Ele proclamava nas praças de Israel, atraindo uma multidão. As palavras de Gedeão traziam esperança em meio ao desespero, mesmo sob a opressão de Jeroboão, as sementes da adoração verdadeira começavam a germinar. Diante desse cenário de conturbação espiritual, o Senhor começou a preparar o caminho para um levante, uma revelação que mudaria o destino de ambas as nações. Por meio de um profeta, segundo o tempo e modo do Senhor, a mensagem da restauração seria declarada. As páginas da história aguardavam ansiosas por um ato soberano que uniria os filhos de Israel novamente. E assim, o Divino preparava os corações, enquanto a pergunta pairava nas almas: quantos ouvirão a promessa de restauração? Haverá aqueles que buscarão o Senhor entre as trevas? A resposta ressoava no céu: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Apocalipse 3:20. O plano de Deus, incomensurável em sua grandeza, começava a se desvelar, deixando um doce gosto de expectativa no ar. Enquanto o sol começava a se pôr sobre as colinas de Judá, caindo em um manto dourado que iluminava a cidade, Roboão se via preso em uma teia de decisões. Com as palavras de Abias ainda ecoando em sua mente, ele refletia sobre o estado espiritual de seu povo. As súplicas do sacerdote ressoavam em seus ouvidos: arrependei-vos e voltem-se para ele. Contudo, a dúvida o consumia. O que aconteceria se ele decidisse seguir esse chamado? E se a nação realmente se voltasse para o Senhor, como as promessas se desfariam em sua própria mão? Em Israel, a situação de Jeroboão também se tornava cada vez mais tensa. As sombras do temor pairavam sobre seu reinado. Ele percebeu que as palavras de Gedeão estavam começando a criar raízes no coração de seu povo. O apelo à verdade divina penetrava as paredes de sua opressão, como um raio de luz nas trevas. A força do movimento pela adoração a Deus era como uma onda crescente, não podendo ser ignorada. Certa noite, enquanto o povo se reunia em torno de Gedeão, ele fez um apelo sincero: atraiam-se para o Senhor, e ele os levantará. Seu espírito ardente inspirou muitos, desafiando o medo instilado por Jeroboão. Mesmo a realeza não era mais uma barreira entre o povo e o Deus verdadeiro. As correntes da idolatria começavam a se romper. De volta a Judá, Roboão se angustia ainda mais. Ele convocou todos os principais líderes da nação, e na sala do trono, o ar estava pesado com ansiedade. Meus irmãos, começou Roboão, tomo a responsabilidade de nossas escolhas. Devemos decidir se seguimos a voz do Senhor ou se persistimos em nosso caminho de orgulho. A sala estava silenciada por seus próprios pensamentos, e as expressões dos líderes refletiam incertezas. Mas a voz de Abias voltou a inundar sua mente. O sacerdote estava certo. Era hora de um ato de fé. Nossas escolhas determinarão não apenas o nosso destino, mas a maneira como Deus nos vê. Roboão sabia que a resposta do povo seria crucial, mas dúvidas lhe assolavam. Ele levantou a mão e pediu um silêncio solene.
Que todos se inclinem diante do nosso Deus, aquele que fez promessas a nossos antepassados. Que sejam claros os nossos corações e que a busca pela reta justiça nos una. Naquele momento, um eco de murmúrios se espalhou pela sala. Alguns líderes hesitavam devido ao temor da perda de poder, mas outros estavam começando a sentir o peso da verdade. Lá fora, a multidão que se reunia em torno de Gedeão crescia. A esperança está se levantando. O jovem proclamava. Deus não nos abandonará. Olhem em volta e vejam as promessas se cumprindo. Ele está à porta, esperando para entrar. Suas palavras inflavam a coragem no coração do povo. Movimento de adoração começou a emergir por toda a terra. Nesse clima de fervor, um mensageiro apressado chegava até Roboão, trazendo notícias de que as tribos de Israel estavam começando a procurar um novo caminho. O desejo de adoração verdadeira estava se espalhando, como um incêndio que não poderia ser contido. Que Deus nos livre das consequências desse desvio, Roboão exclamou em tom de urgência. Enquanto tempos difíceis pareciam se aproximar, a sombra da divisão pairava entre Judá e Israel. O céu, carregado de nuvens, parecia prenunciar os eventos que se seguiriam. Ó Senhor, o que fazer? Roboão clamou em seu coração, e, naquele momento de vulnerabilidade, a presença de Deus flamou em sua alma. Assim, o plano divino começava a se desvelar em profundidade. Como o Senhor poderia unir os corações de uma nação dividida? O destino de Israel e Judá dependia de uma escolha consciente diante do sagrado. As promessas de Deus, aguardando sobre a linha do tempo, aguardavam a resposta dos seus povos. A pergunta pairava no coração da história: estaria a nação disposta a ouvir ao chamado divino e se voltar para a verdadeira luz? Uma esperança vibrante começava a surgir entre as cinzas do desespero. E os céus estavam prontos para revelar um impressionante plano de redenção, enquanto a alvorada da transformação se aproximava lentamente no horizonte. As horas passaram, e a escuridão da noite envolveu Judá como um véu pesado. Roboão se encontrava em seu palácio, dando voltas pensativas em seus aposentos. A dúvida ainda o consumia, e as palavras de Abias reverberavam em sua mente como um eco incessante. O Senhor é justo. Ele não abandonará aqueles que se voltarem para ele. O rei se sentia tomado pela responsabilidade de guiar seu povo, mas o medo de perder seu reinado apegava-se a seu coração como algemas invisíveis. Enquanto isso, em Israel, Jeroboão também lutava com seus próprios pensamentos. Ele percebeu que as vozes de seu povo clamavam por verdade e libertação de suas antigas práticas idolátricas. No entanto, o temor do que poderia acontecer caso se afastassem de suas tradições o assombrava. Ele se sentou em seu trono, a expressão refletindo a inquietação que se apoderava de seu reino. Em uma noite marcada por ansiedade, Jeroboão convocou seus conselheiros. Estão a perder o temor de mim, e em breve, se não agir, seguirão a Gedeão e a adoração ao Deus de Israel, ele disse, com um olhar ardente. Montem ídolos em sua presença, façam festas, e se afastem do verdadeiro Deus, de modo que eles não vejam um caminho de retorno. Apenas a luz das lamparinas iluminava as faces dos seus conselheiros, e a preocupação pairava no ar. A decisão de Jeroboão começava a revelar uma rebelião silenciosa contra o propósito divino. O desejo ardente de estabelecer seu nome na história guiava suas ações, enquanto uma sombra de corrupção se instalava sobre seu coração. Em Judá, Roboão, em sua angústia, decidiu ir até o templo e se prostrar diante do Senhor. Ó Deus, ele clamou, mostra-me o caminho que devo seguir. Então, um sopro fresco de coragem passou sobre ele, e ele teve uma visão. Não eram palavras ditadas por homens, mas uma confirmação da presença divina. Voltem-se para mim, e eu os unirei como uma só nação. Ao amanhecer, Roboão dirigiu-se ao povo. Sua voz, antes tremula, agora estava repleta de autoridade. Israelitas! Fui tocado pelo Senhor, e vi sua mão estendida sobre nós. É hora de nos levantarmos juntos e rejeitarmos o que nos separa. Se voltarmos ao nosso Deus, ele nos guiará. Entre os que ouviram, alguns aplaudiram, enquanto outros hesitavam, lutando contra a tradição arraigada e o medo do desconhecido. A tensão era palpável, e os murmúrios cresceram como tempestade em um lago sereno.
Precisamos da mão poderosa de Deus para nos unir. O que estamos esperando? Gédeon gritou entre os seus, enquanto, em sua essência, o mesmo espírito que unia o povo se manifestava. Ele já tinha visto o poder de Deus agindo, e essa retumbante verdade agora vibrava em seu coração. Nesse momento de fé coletiva, um trovão ressoou sobre as montanhas, um sinal auspicioso que outros poderiam interpretar como um alerta, mas que para os congregados era um convite ao poder de Deus. A noite anterior de angústia deu lugar a um despertar coletivo. O pêndulo do destino balançava entre a obediência e a rebelião. Porém, no silêncio das planícies de Judá, uma sombra maior se levantava, acontecimentos bem mais impactantes estavam se aproximando. Enquanto os líderes de Judá e os clamores de Israel se intensificavam, os céus pareciam reveladores de que um plano surpreendente divino estava prestes a se desdobrar, transcendendo a divisão, a batalha e a idolatria. Eis que algo novo surgirá. As palavras de um antigo profeta se ergueram em uníssono entre os fiéis. E os corações de muitos se voltarão para o Senhor, e a terra será curada. Assim, uma nova realidade pairava sobre a nação, uma intercessão ardente, uma necessidade de escolha, e um claro chamado divino ressoando entre o povo. As promessas de Deus estavam prestes a se manifestar nas montanhas e vales, mas como as decisões poderiam moldar o desfecho? Um novo fruto do Espírito começava a surgir, a pergunta se tornava nítida: estariam prontos, tanto em Judá quanto em Israel, para o que Deus estava prestes a fazer? As primeiras luzes do dia começaram a surgir sobre Judá, iluminando lentamente os rostos dos habitantes. O murmúrio estava no ar, o povo estava dividido entre a esperança gerada pelas palavras de Roboão e a incerteza que pairava como nuvens escuras. Contudo, naquelas horas que se seguiram, uma urgência se formou. Os corações inquietos buscavam um sinal, uma confirmação do que seus líderes proclamavam. Na manhã seguinte, Roboão decidiu convocar uma assembleia de todas as tribos de Judá. Ele se ergueu diante do povo em uma praça central da cidade, onde todos pudessem vê-lo. Ó povo de Judá! O Senhor nos chamou a um novo tempo. Não podemos continuar a viver nas sombras da idolatria e da desobediência. Precisamos buscar a presença do Senhor. O eco das suas palavras encontrou ressonância em muitos, mas o coração de alguns ainda permanecia endurecido. Os anciãos, muitos dos quais viviam na lembrança dos tempos de Salomão, inquietavam-se em suas mentes, questionando se a nova proposta de Roboão não era meramente uma artimanha política. Quem pode garantir que este Deus, o mesmo que abandonou nossos pais, não nos abandonará novamente? Um dos anciãos se levantou, provocando murmúrios por toda a assembleia. A resposta de Roboão foi firme, e sua voz elevou-se sobre a multidão. Se voltarmos para ele de todo o coração, ele nos mostrará seu poder. Ele não é Deus de quaisquer estatísticas, mas sim de promessas. Enquanto isso, em Israel, Jeroboão observava os acontecimentos de longe, preocupado com a influência que Roboão estava exercendo sobre o povo. Mediante seus temores, ele fez o que poderia para fortalecer sua posição. Diante de um altar recém-construído, ergueu ídolos, símbolo de uma adoração que desejava cativar o coração da nação. Se não oferecermos algo a eles, se não derem a eles segurança em suas tradições, eles poderão desertar para Judá. Pensou. Assim, ele proclamou um novo festival, uma celebração de adoração a seus ídolos. Esses são os seus deuses, Israel, que os tiraram da terra do Egito. Gritou ele, anotando bem as palavras que povoariam seu discurso. Com isso, buscava não apenas manter a lealdade de seu povo, mas também ofuscar o que Roboão havia tentado construir, a volta ao verdadeiro Deus. Naquela tarde, ao se reunir com seus conselheiros novamente, Jeroboão descreveu seu plano com fervor. Precisamos impedir que eles se tornem um só povo novamente, caso contrário, meu sonho de construir uma nação forte desmoronará diante de mim. Mas no fundo, uma confusão se instalava em seu coração. Havia uma batalha além da física, e o que estava em jogo era mais do que o controle de um reino. Em Judá, o Senhor havia tocado o coração de muitos. Embora a dúvida ainda se estabelecesse entre os que ouviam e testemunhavam as declarações de Roboão, o desejo de retornar a Deus começava a florescer. Quando os dias seguintes chegaram, muitos começaram a buscar o Senhor,
convocando-se em oração e jejum, pedindo por direção e intervenção divina. As vozes se uniam em clamor, buscando que Deus se revelasse. Na mesma hora, um profeta surgiu em meio a Judá, destacando-se na assembleia. Assim diz o Senhor: se meu povo se humilhar e orar, ouvirá do céu e sarará a sua terra. As palavras proferidas cortaram como uma espada, satisfazendo a fome espiritual que havia surgido dentro deles. Uma nova expectativa se acendeu, e muitos sentiram a presença de Deus vibrar em suas almas. A tensão aumentava, enquanto o plano divino começava a revelar-se cada vez mais. O que quer que o Senhor tinha reservado para seu povo e como todas essas escolhas se desdobrariam, ainda era um mistério. Assim, estavam todos prestes a descobrir que, embora a divisão parecesse um obstáculo insuperável, o caminho de Deus era sempre mais elevado e seu propósito, imutável. As promessas de transformação estavam à porta, e uma intercessão fervorosa se elevava diante do trono celestial. O desfecho do conflito estava próximo, mas uma pergunta pairava no ar: teria o coração de Israel e Judá se voltado para o Deus que os libertou? A resposta ainda estava por vir, e com ela, as chaves escondidas de um plano soberano que iria além de qualquer compreensão humana. Enquanto o sol se punha atrás das colinas, iluminando o céu com toques de vermelho e dourado, Roboão decidiu que a hora de agir tinha chegado. Com fervor, ele convocou novamente o povo ao templo, onde a atmosfera estava carregada de expectativa. Ó povo de Judá! Nós estamos em um momento decisivo. A voz de Deus ecoa em nossos corações. Hoje, devemos fazer uma aliança com nosso Deus, e Ele nos mostrará sua glória. As multidões começaram a se reunir, seus rostos revelando esperança e temor em igual medida. Porém, enquanto isso, em Israel, novos planos se gestavam nas sombras. Jeroboão, em sua sede de poder, buscou contato com os grupos que eram mais suscetíveis à idolatria. Ele sabia que precisava do apoio dos líderes influentes que adoravam os ídolos, e com um sorriso astuto, articularia um plano mais convincente. Vamos nos preparar para o festival. Se eles verem a grandeza de nossos deuses, e se entregarem suas ofertas, nunca hão de querer voltar a Judá, propôs, enquanto os sentimentos de confiança estavam em seu auge. As celebrações em Israel começaram, com danças ao redor de altares e cânticos que ecoavam pelas terras, criando um espetáculo sedutor e perigoso. As vozes de homens e mulheres unidas em adoração aos ídolos ressonavam, enquanto a fé no verdadeiro Deus de Israel começava a se apagar como uma vela na tempestade. É neste cenário de conflito espiritual e divisão que o Senhor decidiu intervir. Em Judá, a atmosfera dentro do templo estava em um estado de reverência profunda. Roboão se pôs de joelhos diante da Arca da Aliança e clamou: ó Senhor, que as promessas esquecidas sejam restauradas. Que teu povo se lembre da nossa iniquidade e clame por tua luz. Neste momento de súplica, uma nuvem de glória começou a se desenhar sobre o altar, e o povo observou, atônito. O som de um vento forte era ouvido, e o profeta que antes havia falado, se ergueu novamente, sua voz sussurrando a sabedoria de Deus. O Senhor diz: eu ouço o clamor do meu povo. Uma chuva de espírito se derramará sobre aqueles que se voltarem para mim. A divisão será um teste, mas o que se levantará das cinzas será um novo povo. As palavras soaram como terremoto, sacudindo os corações dos que estavam presentes. Uma onda de encorajamento e lágrimas fluiu entre a multidão enquanto muitos repentinos se convertiam, abandonando os ídolos e se aglomerando em torno de Roboão, buscando o perdão divino. No entanto, enquanto o povo de Judá despertava para uma nova esperança, Jeremias, o profeta, viu visões perturbadoras. Em um canto isolado, ele buscou a face do Senhor e implorou: Senhor, o que acontecerá com eles? Will they remain firm in their faith when the test comes? A resposta foi clara como o dia: a fragilidade do coração humano é como vidro, e muitos podem se desviar, mas sou eu quem restaura a fé. À medida que as noites seguiam e os festivais de Jeroboão ganhavam força, as pressões sobre o povo se intensificavam. O povo de Judá, revigorado pela transformação espiritual, percebeu que a batalha não era apenas física, mas uma luta pelas almas e corações. Cada vitória espiritual conquistada contra a idolatria era acompanhada por cada grito e injúria da nação dividida.
A cada dia que passava, a intercessão em Judá aumentava, e o Senhor falava por meio de sonhos e visões. O céu se tornava um território sagrado, onde os planos de Deus se revelavam assim como os ventos de mudança sopravam pela terra. Em meio a esse fervor, uma pergunta mais profunda emergia nos corações: estaria Deus preparando um encontro ou um confronto definitivo entre seu povo e as forças da idolatria? Que tipo de transformação estava por vir, e qual seria o papel de cada um deles nesse grande plano soberano? O futuro permanecia em aberto, mas um vislumbre de esperança se manifestava. E assim, as linhas da batalha espiritual se tornavam mais nítidas à medida que cada dia se passava, preparando o caminho para um desfecho que nem mesmo os homens mais sábios podiam antecipar, pois o Senhor sempre estava à frente, tramando seus propósitos eternos. Quando a alvorada chegou, tingindo o céu de um azul profundo, o povo de Judá se reunia novamente no templo, como se uma fragrância celeste enchesse o ar. Roboão, sentindo a pressão da divisão e o peso da responsabilidade, erguia a voz em adoração. Ó Senhor dos exércitos, age em nosso meio. Que a tua presença nos direcione, e que teu espírito nos fortaleça para resistir à sedução das trevas. Nesse momento, de maneira sobrenatural, a nuvem de glória que anteriormente cobriu o altar começou a crescer, dançando suavemente. O povo se aquietou, e os olhos se voltaram para o profeta Jeremias, que se erguia, com ardor em seu coração. Ele, tomado por um espírito de profecia, exclamou: assim diz o Senhor, estou levantando uma voz entre os que creem. Não temais, nem se desencorajem diante do que vem, porque a vitória do Senhor é certa para aqueles que permanecem firmes. As palavras de Jeremias ecoavam como um clarim, mobilizando corações sedentos por libertação. Um clamor de súplica e adoração começou, formando um só espírito entre o povo que buscava a face do Senhor. Mas, enquanto Judá experimentava um avivamento espiritual, nas colinas de Israel, a escuridão crescia. Jeroboão, sem se dar conta da transformação que estava ocorrendo no coração de Judá, estava absorto em seus próprios planos. Reúnam mais sacerdotes, ordenou, com um ardor calculado. Que continuem adorando os ídolos e que se espalhem os cultos, pois, enquanto estiverem distraídos, jamais pensarão em retornar a Judá. Assim, a adoração a deuses feitos por mãos humanas ressoava, fazendo ecoar a incredulidade e a soberania da carne nas vidas dos israelitas. Entre os dois reinos, a tensão crescia como nuvens escuras se formando no horizonte. E em meio a essa angústia, o Senhor começou a preparar um sinal. Um relâmpago cortou o céu, e uma voz ecoou nestas terras, aterrorizando os ídolos. Estava iminente a resposta do Senhor, e a revelação de seu plano divino. Os dias se transformavam em semanas, e a divisão entre os povos intensificava-se, como uma profunda ferida entre irmãos. Em Judá, após o avivamento, o povo, agora mais dedicado, clamava por unidade e determinação. Roboão, ouvindo os testemunhos de fé e a restauração de vidas, buscou sabedoria. Convocou anciãos e sacerdotes, ponderando sobre a forma de se prepararem para o próximo passo que Deus queria que dessem. Ele sabia que a batalha viria, e a fidelidade ao Senhor era o único caminho. Senhor, que façamos a tua vontade, e possamos estar unidos como um só povo, orou Roboão. As palavras de Jeremias ressoavam em sua mente, e um novo entendimento surgia: a verdadeira força não provém apenas de tropas e espadas, mas da aliança com Deus. Entretanto, Jeremias, ainda em busca de resposta, teve uma visão ainda mais sombria: um exército se erguendo contra Judá, vindo das terras de Israel, alimentado pela idolatria e pela divisão. O profeta viu o Senhor dizendo: acorda, Jeremias. Um teste virá, e será crucial para o futuro de minha aliança. A fé do povo deve ser provada no fogo. E o que estava por vir era um confronto não apenas político, mas espiritual, onde o destino de nações seria selado pela decisão dos corações. A cada dia que passava, o peso na atmosfera se tornava palpável. As palavras do Senhor ecoavam em meio aos corações aflitos: estes são dias de decisão. Ficarão em pé ou cairão em os braços da idolatria. Judá e Israel estavam destinados a um encontro poderoso, onde o verdadeiro Deus enfrentaria as forças da falsidade. E em cada coração, a pergunta pulsava:
Qual será o resultado da batalha entre a luz e a escuridão? Enquanto as nuvens avançavam, o plano soberano de Deus estava prestes a se revelar, e a promessa de um novo começo estava a um passo da manifestação. O desfecho se aproximava, e a verdadeira fidelidade seria testada em um nível que ninguém poderia imaginar. E assim, a história continuava a se desenrolar, com um final incerto, mas pleno de expectativa. Quando a luz do dia se espalhou pelo horizonte, o fervor no coração de Judá se tornava palpável, e o povo congregava-se em oração fervorosa. Roboão estava na dianteira, guiando o povo com seu fervor renovado. Ó Senhor, estamos diante de Ti, com corações quebrantados. Não permita que a sombra da idolatria nos envolva. Ele implorava, suas mãos levantadas em súplica, e a voz do povo se ergueu em uníssono, Amém. Que a Tua soberania se manifeste entre nós. Jeremias, em meio à multidão, experimentou um impulso avassalador do Espírito. E sob a unção divina, ele proferiu uma nova mensagem. Assim diz o Senhor, preparai-vos, humildes de coração, pois um grande dia de prova se aproxima. As circunstâncias que parecem insurmontáveis não serão um obstáculo para minha mão poderosa. O povo, embalado por essas palavras, sentia tremores de esperança, mas também uma profunda inquietação. As imagens de batalhas passadas e as histórias de traições ancestrais eram ecos em suas mentes. A transformação espiritual em Judá era genuína, mas a escuridão em Israel continuava a se espessar como uma névoa pesada. A idolatria não era uma simples prática, mas uma praga que se enraizava na cultura. Nas colinas de Israel, Jeroboão, cego pela ambição e temor, viu no avivamento de Judá uma ameaça crescente. Adicionem mais templos, mais ídolos, ele exclamava. Que nossas vidas sejam repletas de festas e cânticos de engano, pois a distração é nossa única salvação. E assim, os sacrifícios a deuses inanimados se intensificaram, afastando o coração do povo de Israel da luz que poderia guiá-los à verdadeira liberdade. Enquanto isso, Roboão e seus conselheiros discutiam estratégias. Sabendo que as provações chegariam, o rei convocou um dia de jejum e oração em toda Judá. Que nossas súplicas subam até o Senhor como um incenso suave. Vamos nos unir e clamar por proteção e orientação. A união do povo em sincera busca por Deus tornou-se um testemunho visível da sua fé e compromisso. As palavras de Jeremias reverberavam na mente do rei, a fé do povo deve ser provada no fogo. No entanto, uma revelação aterrorizante começou a se concretizar nas visões do profeta. Ele viu um exército poderoso emergindo das montanhas, suas armaduras reluzindo ao sol, uma imagem que simbolizava a força da rebelião contra o plano divino. Ó Senhor, que poder terá esse exército subjugador, em comparação com a força de tua aliança? Jeremias clamou, sentindo o enorme peso da responsabilidade divina que repousava sobre seus ombros. Enquanto isso, o Senhor falou a Jeremias mais uma vez. Assim como eu estendi a mão sobre o Egito, e tirei meu povo do cativeiro, assim também farei com os que se comprometem a seguir meu caminho. Um novo pacto surgirá, e a luz das promessas se cumprirá em um tempo que somente eu conheço. Aquelas promessas divinas encheu Jeremias de uma esperança renovada. Ele sabia que, apesar da tempestade que se aproximava, havia uma certeza inabalável no coração de Deus. Era um momento de expectativa, a luta entre a luz e a escuridão estava iminente e a preparação espiritual de Judá poderia mudar a história. No entanto, a batalha não seria apenas física, mas um conflito do espírito. A pergunta permanecia: estão os corações de Judá prontos para a prova que se aproxima? Enquanto o povo orava, a resposta divina estava prestes a se manifestar de forma que nem mesmo os mais fervorosos poderiam imaginar. O plano soberano de Deus se desenrolava lentamente, e antes que soubessem, os céus se abriram para um desfecho glorioso, prenunciando um novo amanhecer prometido para aqueles que perseverassem na fé. Quando o amanhecer finalmente se revelou sobre a terra, um novo fervor preenchia o coração de Judá. As vozes do povo ressoavam em adoração no templo, enquanto Roboão buscava direcionar cada súplica a Deus. Ó Senhor, prepara-nos para os dias que se aproximam. Enquanto as sombras da idolatria envolvem nosso irmão, fortalece-nos com tua verdade. Ele se prostrou em adoração, sentindo que a batalha espiritual estava prestes a se intensificar.
Ao mesmo tempo, o clima em Israel era grotescamente distinto. Jeroboão, tomado pela preocupação e ambição, dirigia seus esforços para consolidar sua posição entre os ídolos e rituais que dominavam a nação. Um novo festival é necessário. Um grande evento que inunde as mentes do povo com distrações e decepções. Assembleias ao redor dos bezerros de ouro trarão segurança, ordenou com fervor. Seu plano visava não apenas manter o poder, mas garantir que a fé no verdadeiro Deus se dissipasse entre os israelitas. Assim, a tensão entre Judá e Israel crescia. Os habitantes de Judá, reacendendo a chama da verdadeira adoração, eram como um farol em meio à escuridão dominante de Israel. Roboão, agora consciente da força que um verdadeiro retorno a Deus tinha sobre seu povo, organizou um dia nacional de oração e arrependimento. Hoje, iremos diante do Senhor, reconhecendo nossas transgressões e pedindo sua intervenção em nossas vidas. Proclamou. Enquanto a multidão se reunia em torno do templo, um novo profeta, escolhido por Deus, levantava-se entre eles. O nome dele era Miqueias. Ele tinha um espírito destemido e falava com uma convicção ardente. Assim diz o Senhor, em meio a esta divisão, eu levantarei um remanescente. Eles não se perderão nas trevas, mas brilharão como luzes sobre uma colina. Cada palavra suas queimava com a certeza de que a esperança não se perderia. Em resposta ao clamor em Judá, Deus começou a mover os corações do povo de Israel. Havia dentre eles aqueles que ainda desejavam pela luz, que reconheciam a opressão sob a qual viviam e buscavam por um líder justo. Entre os que escutavam as vozes de Gedeão, que pregava a verdade do Deus Altíssimo, um resquício de esperança começou a se acender. Retornemos às promessas daqueles que caminharam na luz, em vez de ceder à escuridão de ídolos. Gedeão clamava nas praças, sua voz ecoando entre as colinas. Entretanto, enquanto os ventos de mudança sopravam, Jeroboão estava determinado a silenciar esse crescente movimento. Ele fez uma reunião urgente com seus principais sacerdotes, instigando-os a intensificar a adoração aos ídolos. Se permitirmos um só fragmento de descontentamento entre o povo, perderemos o controle. Assim, eles devem ver a grandiosidade de nossos deuses. O próprio Senhor está nos destinando ao sucesso. Dizia ele, tentando persuadir-se aos outros de sua posição insustentável. De volta ao templo em Judá, as orações do povo se tornaram um clamor fervoroso. Roboão, ao ouvir os gritos de súplica, decidiu que havia chegado a hora de buscar coragem. Que nossos corações estejam inclinados para ouvir seu chamado. Que não hesitemos diante da escuridão, pois a luz vem de aquele que é fiel. Enquanto se levantava, lágrimas escorriam por seu rosto, não apenas de preocupação, mas com a certeza de que uma resolução divina estava próxima. E assim, enquanto o dia se aproximava de seu clímax, uma tremenda nuvem de glória pairava sobre o templo, um símbolo da presença de Deus, restaurando esperanças e iluminando corações desesperados. O povo sentia a iminência de algo poderoso, estavam prestes a entrar em um tempo de teste e de transformação. O que God tinha reservado para eles era um mistério, mas a certeza da sua presença prometia que as correntes da idolatria seriam rompidas. Em Israel, a atmosfera também se tornava tensa. Um mensageiro, guiado pela esperança do que estava acontecendo em Judá, entrou no palácio de Jeroboão. As tribos estão se unindo. Uma revolução espiritual está nascendo em Judá, e, se não fizermos algo logo, podemos perder tudo. A advertência soou como um sino de emergência, e Jeroboão já não podia mais ignorar o que estava se formando em seu reino. Finalmente, a decisão que ambos os reis deveriam tomar se tornava inevitável, uma cidade dividida não poderia permanecer em pé. O que o Senhor revelaria era um plano de restauração ou um juízo irrevogável, e o futuro das nações dependia da resposta que fosse dada ao chamado de Deus. Assim, a pergunta ressoava em meio à divisão: estariam prontos para a luta entre a luz e a escuridão? As páginas da história se desdobravam, e o Senhor estava preparado para manifestar suas promessas, respondendo àqueles que buscassem o verdadeiro arrependimento. Era apenas uma questão de tempo até que o clamor divino se tornasse um som poderoso, e a verdade de sua palavra ecoasse sobre toda a terra, preparando os corações para a grande obra que estava por vir.